Tendo Salomão sido designado a ensinar conhecimento e discernimento aos jovens, aqui ele apresenta duas regras básicas que devem ser seguidas. Primeiro, temer a Deus e segundo, honrar pai e mãe. Bem no versículo 7, a Bíblia vai dizer que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. E essa é uma das maiores afirmações da literatura de sabedoria e não somente do livro de Provérbios, pois o homem tem um bom começo no empreendimento do conhecimento quando começa o seu fundamento e inspiração no temor a Deus. E nisso há várias passagens bíblicas ensinando sobre a questão do temor a Deus. Como exemplo, podemos citar Salmos capítulo 147. O salmista exorta o povo a louvar ao Senhor pela sua beneficência e diz nos versículos 10 e 11 que para Deus não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, nem é a agilidade do homem que lhe agrada. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que depositam sua esperança no seu amor leal. Podemos citar também Salmo 111, verso 10, que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Podemos citar também Eclesiastes 12, 13, dizendo que tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. E para fechar, Jeremias capítulo 10, verso 7 diz: quem não te temerá, ó Rei das nações? Esse temor te é devido. Entre todos os sábios das nações e entre todos os seus reinos não há absolutamente ninguém comparável a ti. Isso é lindo, né? Mas olha para cá, não confunda temor com simplesmente ter medo. Aprenda isso. A palavra temor significa temer, reverenciar, respeitar. Então, temer a Deus significa honrar e respeitar a sua autoridade e soberania. E aqui a palavra usada como princípio pode significar nesse texto como parte seleta ou ponto inicial de qualquer coisa. Essa palavra também foi usada em Gênesis capítulo 1, verso 1, para indicar o ponto inicial da criação, no princípio, hebraico Bereshit. Portanto, toda a criação se inicia em Deus. Para criar céu e terra, inicia em Deus. Então, a princípio, para buscar a sabedoria, tenha temor, reverência ao Deus que criou todas as coisas, pois todo início e princípio é nele. Por isso que a Bíblia diz em Apocalipse 22, verso 13, que ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, para todo o princípio, e aqui, princípio do conhecimento, que ele seja iniciado em Deus, que todo princípio, todo início se inicie no Deus Criador. Por isso que Paulo, na carta de 1 Coríntios 3, verso 11, diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento ou alicerce além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém pode pôr outro fundamento, alicerce ou base que não seja essa, Cristo, senão vai comprometer toda a estrutura. Porque o mais importante de toda a construção não é o telhado, mas sim suas bases e fundamentos. Como exemplo, a Bíblia vai falar em Mateus capítulo 7, a partir do verso 24,
fala sobre 2 alicerces e preste atenção nisso. O texto vai falar em relação àquele que escuta as suas palavras e as pratica, e Jesus assemelha essa pessoa como um homem prudente que edifica sua casa sobre a rocha. E em seguida vai falar em relação àquele que ouve suas palavras e não as pratica. Jesus compara essa pessoa a um homem insensato que edifica sua casa sobre a areia. Perceba isso, que a construção é a mesma. Construíram uma casa, mas o que vai pesar ou trazer peso para essa história não é a construção da casa, mas onde essa casa é construída. Repetindo, o mais importante não é a construção, parede, telhado, mas sim suas bases, fundamentos e alicerces. Então aprenda isso, que na sua vida Deus não deve ser apenas buscado na metade da obra para terminar algo que você começou, ou buscá-lo apenas no meio de todo acontecimento que você está percebendo que está dando errado, mas que Deus seja sempre o princípio, o início de tudo, assim como diz em Salmos 1, medita de dia e de noite, ou seja, medita no princípio, no início do seu dia, e medita no final dele, de noite, mas também não esqueça na metade ou durante todo o seu dia. E assim, descansa o seu coração, que Deus cuidará de todo o restante da sua vida. Fica em paz. E aqui terminando, a Bíblia diz em Salmos 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Por isso, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então a minha palavra para você hoje é essa: nós não oramos para que Deus nos conheça, porque Ele conhece muito bem. O salmista já fala isso. Nós oramos para conhecer mais do Deus que nós servimos. Por isso, permita conhecer mais do Deus que você serve e tenha certeza que nessa caminhada Deus te fará conhecer mais de você. Então, abra sua mente, que Deus te abençoe. Até mais.